Bom dia, paz do Senhor. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra e hoje nós estamos ainda lendo o Evangelho segundo escreveu Mateus e nós já estamos hoje no capítulo de número 17. Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pela oportunidade que temos de juntos nos alimentar a cada dia com uma porção da preciosa palavra de Deus. Ora ao Senhor nessa manhã para que te dê um dia abençoado, um dia repleto de respostas da parte de Deus e que a presença do Espírito Santo seja uma constante na nossa vida. Deus abençoe você e a sua família. Vamos então, se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, eu vou ler para você e você escuta. Mas o que você não pode esquecer e me dá um presente, deixe o seu gostei e deixe um comentário. Eu aprendi com uma sobrinha minha. Ela posta o vídeo dela e ela diz assim, deixa um comentário e deixa um coração. Eu vou fazer isso no meu vídeo também, que eu achei lindo. E é bom a gente copiar coisas, imitar, de pessoas que fazem coisas boas, não é assim? Então nós vamos ler agora o capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós sabemos já que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito, quer ver uma coisa aqui? Vamos relembrar? Ele foi escrito, sabe em que ano? Você ainda lembra? Vamos lembrar juntos então. Ele foi escrito por Mateus, não é isso? E eu vou deixar para você lembrar que foi escrito aproximadamente entre 60 e 65 depois de Cristo. Eu estou com a Bíblia de estudo de aplicação pessoal. E foi escrito por Mateus, que também era conhecido como Levi. Muito bem, então vamos hoje para a nossa leitura no capítulo de número 17 do Evangelho de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, Levantai-vos e não temais, não tenhais medo. E, erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos, Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram, a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo.
E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas. Disse ele: sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir. E, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Essa foi a leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E nós encontramos aqui nesse capítulo coisas preciosas, a transfiguração de Jesus. E como aqueles discípulos foram privilegiados de ter uma reunião tão linda com Jesus. Eles sobem ao monte com Jesus, Jesus convida, veja que Jesus não leva todos eles, ele convida Pedro, Tiago e João. E quando chegam lá, olha o que acontece: transfigurou-se diante deles, mudou-se o seu rosto, o seu semblante. Aquilo ali tudo ficou muito lindo. E a Bíblia diz que apareceu Moisés e Elias. Ora, Moisés e Elias aqui já haviam morrido. Que história é essa? É meio complicado, mas eu não vou comentar sobre isso. Mas o que eu quero falar é que o privilégio que eles tiveram de estar presente nessa ocasião com Jesus. E Pedro, interessante que Pedro, sempre muito afoito, aproveitando as oportunidades, ele faz logo uma proposta. E essa proposta é interessante de Pedro. Ele não pede para fazer um tabernáculo para ele ficar com mais os dois amigos. Pedro, Tiago e João em um, Jesus em outro, Moisés em outro e Elias em outro. Não, ele diz aqui, ó, nesse versículo de número 4. Bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Olha só o que ele queria. Ele já queria ficar morando ali, mas não é assim. Jesus só queria dar a eles o privilégio daquele momento. E aí o que é que acontece? Eles escutam, eles são envolvidos por uma luz muito grande, uma nuvem maravilhosa, que saiu uma voz: este é o meu filho amado, a ele escutai. E olha que coisa maravilhosa, eles caem quando eles levantam, que Jesus diz para eles levantarem. Aquela voz não está mais ali, Elias não está mais ali, Moisés não está mais ali, mas Jesus permanece ali. Isso é que é interessante. E aí, a gente vem aqui, quando ele sai dessa situação, olha que coisa maravilhosa, que presente esse pai que está aflito por um filho, chega para Jesus e diz: olha, o meu filho está completamente louco, está doente, ele precisa de uma cura, e eu pedi aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus olha, vê a pequenez da fé dos seus discípulos, e Jesus faz assim, ó. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui, traz o menino aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Olha que coisa maravilhosa, quanta bênção acontece, que é falado aqui nesse capítulo 17. E aí,
o que é que diz aqui? Que Jesus explica porque os discípulos ficam apavorados. Por que a gente não conseguiu? Ele diz, porque esse tipo de casta, isso aí não é doença física, isso aí são demônios, é doença espiritual. Só é livre pela oração, com jejum e oração. Isso nos ensina uma grande lição. E aqui, aí vai seguindo. E Jesus começa a dizer que ele vai ser entregue aos homens e vai morrer, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. E eles ficam tristes. Por quê? Ninguém quer perder um amigo. Né? Ninguém quer perder um amigo. Aí acontece com uma coisa interessante. A partir do versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, os impostos. E disseram, o vosso mestre não paga as didracmas. Olha só que afronta. Eles queriam intimidar Jesus, mas ninguém intimida Jesus. Olha o que Jesus faz. Jesus faz uma pergunta a Pedro. Pedro responde, mas Jesus quer ensinar uma lição. Não precisa fazer confusão. Não vai me custar nada pagar esse imposto. Era como que Jesus estivesse dizendo isso. E aí, Jesus diz assim, disse-lhe Pedro, que Jesus pergunta, de quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Aí Jesus pergunta, dos filhos ou dos alheios? Tá calor, viu? Ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo, os filhos estão livres. Ó, então eu estou livre, né? Mas, para que os não escandalizemos, vamos fazer o seguinte, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que vier, tem dinheiro lá dentro. E aí acontece aquele milagre. O primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Por quê? Porque o estáter valia... O estáter era uma moeda de prata que valia 4 denários. O denário era uma moeda romana de prata que valia um dia de trabalho. E Jesus quis pagar por ele e por Pedro, para calar a boca de quem queria intimidar Jesus. Então, essa palavra fica no nosso coração. Que você medite nesse texto. Veja o quanto milagre tem aqui. Nós vamos continuar lendo esse livro, esse Evangelho de Mateus, que nos alimenta tão lindamente a cada dia. E eu conto com você. Então, Deus abençoe você. A nossa leitura hoje foi capítulo 17 do Evangelho, segundo escreveu Mateus. Deus te abençoe. Não esquece, deixa seu gostei, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva. É muito bom ter você aqui. Beijo no seu coração e até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Deus é fiel e Ele nos ama.